Fala, meus amigos, tudo bem? Olha só que equipamento grande, robusto, potente. É um Toyama Diesel 3HP, o maior motocultivador de toda a categoria, tá? Nós temos um vídeo ensinando passo a passo de você montar esse equipamento. Muito simples, intuitivo, bem fácil essa montagem, né? E agora a gente vai fazer um vídeo também para você entender como é fácil, rápido e simples montar as enxadas rotativas. Essas aqui que também são as maiores da categoria, tá bom? Então confere comigo aí nesse vídeo o passo a passo para montar essas lâminas, transformando aí o que vem tudo solto dessas poderosas enxadas rotativas. Vem comigo! E a primeira coisa que você vai fazer quando for montar a sua enxada rotativa é reconhecer as peças que compõem elas, né? O que que vem? São 20 lâminas para o lado esquerdo e 20 lâminas para o lado direito. Vem os discos que vão do lado de fora, que ajudam o motocultivador a rotativar em linha reta. Vem todos os parafusos, porcas e arruelas necessários para a montagem. Vem o eixo principal, ele montado aqui vai dar aproximadamente 75 centímetros e ele vem dividido em 3 partes, né? A parte principal aqui, que vai ao lado da caixa de transmissão, um prolongador, né? E mais um prolongador. Para facilitar o processo de montagem, eu te aconselho a você separar a enxada do lado esquerdo e separar a enxada do lado direito. Então já separei aqui, ó, 10 lâminas de cada lado, vou tirar fora, vou deixar apenas as que eu vou usar. Vou tirar também o eixo principal que já deixei montado do lado esquerdo. Vou tirar aqui também os discos, porque eles são acessórios que você pode montar depois, colocar e tirar a hora que quiser. E aqui os parafusos que a gente vai utilizando de acordo com a montagem e vai sobrar certinho a quantidade de montar outra enxada. Então agora aqui já facilitou bastante, a gente vai ter apenas uma enxada para montar. Essas 3 partes do eixo principal, elas parecem serem iguais, mas elas têm algumas diferenças, tá? Essa parte aqui, a principal, a que vai ao lado da caixa de transmissão, ela tem o lado correto de você instalar no motocultivador. Repare que de um lado aqui tem solda, e do outro lado não tem solda. Isso segue nos 3 suportes aqui onde você vai parafusar as facas. De um lado não tem solda, do outro lado tem a solda aqui. O lado que vai para o motocultivador, que vai ficar próximo ao centro do motocultivador, é o lado que está a solda, tá? O lado sem solda fica para fora do motocultivador, ok? Presta atenção nisso, muito fácil, né? Então o motocultivador vai aqui, a parte sem solda vai para fora. Agora vamos para as extensões, tá? Elas parecem idênticas, né? São muito iguais, mas tem uma grande diferença de uma para outra e é muito importante você ficar atento a isso, tá? Veja que em uma delas aqui, onde tem o furo do pino-trava, fica bem ao centro na parte reta aqui, ó, tá? Ele está bem retinho aqui, ó. E veja que a outra extensão, onde você vai colocar o pino fuso, ele não está alinhado, ele está em direção aqui, a tipo uma lateral aqui, ó. Ele está nessa direção aqui, ó. Tá? Então essa extensão aqui, ó, é a da ponta, tá? Essa extensão que o furo não é centralizado é a última extensão que você vai colocar quando for montar tua enxada rotativa. A primeira extensão que você vai colocar quando você precisar prolongar a tua enxada rotativa é essa aqui, que o furo vem, lembrando novamente, bem retinho no meio dessa parte reta, ok? Então tá, então localizamos aqui, né, a extensão que vai próximo ao motocultivador e a extensão que vai mais longe do motocultivador. Lembrando que essas duas extensões no outro kit é igual. Então você pega uma extensão que não é alinhada e a extensão que é alinhada, o furo com a parte reta da chapinha que prende a roda. Olha só, já temos aqui a enxada rotativa do lado esquerdo completamente montada. Ficou perfeito, né? Todas as lâminas no mesmo sentido, em espiral, olha só, as lâminas que vem para o lado de dentro e as lâminas que vão para o lado de fora, né? E detalhe, todas elas cortando no lado certo, né? É muito interessante você ficar atento a isso, né? O motocultivador vai sempre querer ir para frente, então a parte fina das lâminas tem que estar nesse sentido, né? Tem que cavar pelo lado mais fino da lâmina. Então vamos montar o lado direito. Primeira coisa, eu vou identificar a peça que é 100% igual, só muda a solda, que é de um lado, né? Ou do outro. Então vamos lá. Já coloquei ela aqui na posição que ficaria aqui o motocultivador com a solda para dentro e vou montar aqui o primeiro lance, né? Então eu vou montar de dentro para fora. Então vamos lá.
Como eu sei que ele vai girar no sentido horário, as lâminas de corte têm que estar para frente. Vamos lá. Pego uma de um lado, né? Localizo qual lado que ela vai cortar. Ela vai cortar para esse lado. Então já posiciono ela aqui no local. Pego a lâmina do outro lado, que é exatamente o contrário dela, né? Vai para lá, ó. Uma vai para cima e uma vai para baixo. Olha só que interessante aqui, ó. Uma de um lado, ela vai cortar para frente, porém ela vem para fora do motocultivador, e a outra vai para dentro, né? Vou colocar o parafuso aqui só para fixar melhor. Duas lâminas por cima e duas lâminas por baixo, tá? Na parte de baixo você vai colocar as arruelas de pressão junto com as porcas. Se você conseguir alguém para te ajudar, aí fica muito, muito mais fácil, bem mais prático, né? Mas aqui a gente vai devagarzinho, vamos montar para você aqui, pelo menos 1, 2 lances aí, para você ver como é fácil identificar o lado correto. Então tenho duas lâminas aqui, agora pego outra lâmina de outro lado, né? Verifico aqui o lado que ela vai cortar, olha, ela vai cortar para lá, então eu venho com ela aqui, tem o lado central aqui, esse lado côncavo, né? Vai em direção ao eixo e a lâmina tem que ir para o lado correto de corte. Vou colocar aqui no primeiro parafuso, seguro aqui. Com a ajuda de outra pessoa fica bem mais fácil, hein? Garanto para você. Mas a gente vai conseguir aqui. Vamos lá. Tá aqui os dois parafusos, né? Opa, soltou aqui. Vamos lá. Aqui eu vou prender. Prendo todas elas. Venho com a porquinha de pressão, com a arruela de pressão, perdão. E agora uma porca. Lembra que eu peguei aqui do lado direito? Agora eu vou pegar do lado esquerdo lá para fazer o contrário dessa peça que eu acabei de parafusar aqui. Então venho aqui do outro lado, pego a peça, localizo a parte côncava para a parte interna do eixo. E como ela é o contrário, se aquela lá ficou para baixo, essa aqui vai ficar para cima. Já localizei aqui, já verifiquei que ela cortou para o lado correto, prendo bem, arruela de pressão e uma porca. Arruela de pressão e outra porca. Dou um leve aperto. E agora vou parafusar aqui do outro lado. Arruela de pressão. E agora uma porca. Tem mais um parafuso, muito simples. E um detalhe, tá? Você vai fazer essa montagem apenas uma vez. Não se preocupe, se te der um pouco de trabalho, ter um pouco de atenção, um pouquinho de paciência. Montou a primeira vez, né? Nunca mais precisa desmontar, a não ser que quebre uma lâmina aí por algum acidente, coisa que a gente não quer que aconteça e é raríssimo, porque essas lâminas são muito, muito resistentes, tá? Dura demais, tá? Então vamos lá, ó. Então, já que essa aqui vai ficar do lado direito, conferindo antes de ir pro próximo lote, né? Todas elas estão cortando para o sentido que o motocultivador vai andar. Olha só que perfeição. Então vamos para o próximo kit de lâminas. Coloco ela aqui, ó, em pezinho no canto da mesa, com essas partes aqui para baixo, ela fica bem equilibradinha. Super fácil de trabalhar. Venho com a próxima lâmina, né? Localizo o lado de corte dela, que é para cá. Vou seguindo aqui a sequência. Veja que ela fica levemente, né? Já na função aspiral dessa outra. Pego a outra lâmina e coloco ela o contrário. Se essa aqui está para fora, eu vou colocar essa aqui para dentro e vice-versa. Coloco o parafusinho só para ficar preso. Mais um parafuso. Agora na outra lâmina aqui, mais um parafuso. E mais um parafuso. Só para ela não mover de um lado para o outro, né? Vamos lá. Verifico aqui se está no sistema de aspiral, o aspiral perfeito, cortando para o lado correto, tudo perfeito. Pego mais uma lâmina do outro lado, localizo a posição dela, é aqui embaixo, junto da sequência dessa outra, fazendo o aspiral e olhando o lado correto, que vai o corte. Prendo aqui as duas lâminas com uma só mão, agora eu venho aqui com a arruela de pressão, com todo cuidadinho, coloco a arruela de pressão e em seguida já venho com a porca. Prendo bem para ficar fixo, né? Agora eu vou fazer do outro lado, parafuso, porca e arruela. Arruela de pressão, seguro com o meu dedo lá. Prontinho. Lembra que eu peguei
a lâmina desse lado, agora eu vou pegar do lado inverso, vou localizar ela na sequência correta, né? E vou parafusar aqui no suporte. Confiro aqui o lado certinho, cortando para o lado correto, né? Um leve aperto. Agora é só parafusar as outras porcas com as outras arruelas de pressão. Prontinho, mais um lance montado, né? De forma bem simples, né? Intuitiva, é só ter um pouco de atenção, como eu falei para vocês, a parte de aspiral. Esses quadrados aqui, eles já vêm soldados um diferente do outro, justamente para ir dando esse formato de aspiral, tá? Vamos para mais um patamar. Aqui, olha só que interessante, tá vendo? Ó, seguiu a sequência do aspiral. Se ela tá desse lado, a próxima que eu vou pegar vai estar do lado contrário dela, correto? Então, se eu pego essa próxima aqui, coloco pela parte de cima aqui, ela fica ao contrário daquela lá. Pego 2 parafusos só para fixar bem. Coloco aqui e coloco o outro parafuso aqui. E aqui está montado o último lance do eixo principal, né? Olha aqui, ó, cortando para um lado, cortando para o outro, cortando para o outro. E olha só o detalhe do aspiral perfeito. Tanto as que vão no sentido para cá, como as que vão no sentido para lá, né? Ó, descendo aqui todas no mesmo sentido. Detalhe, se você por acaso errar, montar um, achar estranho, dá uma respirada, desparafusa, coloca no lugar correto e faz o aperto novamente, tá? É bem simples. Se errar a sequência, melhor corrigir do que apertar, né? E deixar com alguma lâmina que não esteja no sentido de aspiral. E está aqui montada a parte principal da enxada rotativa, né? Agora vamos conferir aqui o lado que ela está cortando, né? Vamos lá, lado fino para cá, lado fino para cá, ele vai andar para frente, né? Então tá certinho, né? Todos eles em sentido aspiral. Tanto os que vão sentido para fora do motocultivador, como os que vão sentido para dentro do motocultivador, né? Vamos continuar a montagem, já estamos quase finalizando. Agora lembra do detalhe do eixo prolongador, né? Que nós temos um que o furo não é centralizado e o outro que o furo é centralizado. Olha, se agora nessa sequência eu montasse esse que o furo é fora de centro, quando eu fosse montar as enxadas, ela não ia continuar esse aspiral, ela ia ficar diferente, tá? Por isso que você tem que colocar em primeiro lugar o que tem o furo centralizado. E engraçado, você pode colocar tanto de um lado, né? Aqui está o furo, como pode colocar do outro, que vai ficar perfeito o alinhamento. Vamos prender com esse parafuso aqui, esse primeiro prolongador, parafuso, porca. O aperto geral vou fazer depois, tá? De todos os parafusos, apertar bem, para não ter perigo de com a vibração vir a soltar algum parafuso desse. Agora vamos montar as lâminas aqui dessa primeira extensão. Pega uma lâmina de qualquer lado, né? Localiza aqui a parte da furação. Já vi que ela, para cortar para o lado correto, ela tem que ficar para cima. E venho aqui, ó, de primeira já descobri aqui, ó, a sequência dela que faz o aspiral. Vou colocar um parafuso aqui apenas para travar. Mais um parafuso para travar aqui do outro lado. Pego a lâmina do lado contrário e coloco o contrário dela. Olha aqui, se aquela tá para cima, né? Essa aqui vem para baixo. Muito prático, né? O lado de corte está igual. Parafuso para segurar. Mais um parafuso do outro lado. Segura aqui 3 parafusos com a mão. Venho com a lâmina do outro lado agora, sentido de corte. Essa aqui vai ser para cima. Olha só, já deu lá pela minha conferência o aspiral correto. Agora vamos para outra lâmina, né? Se essa foi para lá, essa daqui tá fácil, sempre o lado contrário, né? Coloquei lá, conferi o lado de corte. Vou colocar agora a arruela e porca. Vamos lá. Prontinho. Mais um patamar de lâminas montado aí. Agora colocar uma porquinha e a arruela aqui no outro. Conferindo agora os lados de corte, todos para o lado correto. Conferindo agora o aspiral. Esse aqui está corretíssimo. Esse aqui, corretíssimo.
Esse aqui corretíssimo e esse aqui corretíssimo. Aspiral perfeito. Próximo patamar, o último extensor. Depois, lembrando do aperto geral em todas as porcas, tá? Vamos lá, agora só falta mais um patamar. Pego uma lâmina, localizo se ela está para o lado correto de corte e agora localizar a aspiral dela. Já encontrei aqui, ó, vindo na sequência, lado de corte correto, pela parte de cima para ficar mais prático, um parafuso apenas para sustentar e mais um parafuso. Pego a outra lâmina, já sei que é o contrário dela, né? Então ela vai ficar para baixo, olha só que prático. Não preciso nem conferir o lado de corte, certeza que ao inverter dá certinho. Coloco o parafuso para prender, coloco outro parafuso aqui para prender. Ok. Pego a última lâmina, lembro de olhar o aspiral, né? Essa aqui é para cima, então eu vou seguir o aspiral para cima. Coloco aqui. Seguro aqui com uma mão só todos eles e vou colocar um parafuso e uma porca aqui. Confiro mais uma vez se está cortando para o lado correto. Sim, a área de corte está para o lado correto. E essa aqui é só colocar do lado contrário dela. Certeza que vai dar certo. Mesmo assim, gosto de sempre conferir, né? Vamos lá, cortando para o lado correto, no aspiral correto. E está montado aí a nossa enxada rotativa, né? Deu certinho, não faltou e não sobrou nenhuma porca e nenhuma arruela. Capricho da Toyama nos componentes dessa enxada rotativa, hein? E olha aí, tá montadinha já. Vou colocar aqui do lado para mostrar para vocês. Essa aqui é a parte direita para ir para frente em direção a vocês, né? E essa aqui a parte esquerda. Agora, seria só montar no motocultivador, né? Depois, lógico, de um bom aperto em todas as porcas e os parafusos. Caso eu quisesse utilizar, poderia usar os discos de alinhamento, né? Esses discos têm duas funções, né? Que é alinhar o motocultivador e deixar toda aquela terra rotativada embaixo dele. E estaria montado aí a enxada rotativa junto já, prontinho para trabalhar com o motocultivador. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado a você quando comprar, montar a sua enxada rotativa aí desse mega motocultivador de 3 HP da Toyama. Valeu, um abraço, tudo de bom.